Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 17 de outubro, e estamos introduzindo a lição número 4 do nosso trimestre, cuja temática será Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina, e muito obrigado, é claro, por escolher estudar junto conosco aqui no canal. A sua presença nos enche de alegria e é o que nos motiva a continuar a cada dia gravando os vídeos da lição da Escola Sabatina. Eu quero apenas te pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas através desse trabalho. A palavra de ordem no nosso estudo dessa semana vai ser cosmovisão. Cosmovisão tem a ver com aquilo que é a nossa visão a respeito do cosmo, a respeito daquilo que é o nosso mundo, o mundo no qual vivemos. Todos nós possuímos uma cosmovisão. E nós não podemos dizer que uma cosmovisão é melhor do que a outra. Existem cosmovisões diferentes. Em cada lugar do nosso planeta que você chegar, você vai encontrar pessoas com um jeito de poder se relacionar umas com as outras, com um jeito de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o próximo, se relacionar com Deus. Tudo isso diz respeito à cosmovisão que é adotada em determinado lugar. É claro que no decorrer da história nós encontramos muitas pessoas que acabaram tendo cosmovisões completamente distorcidas daquilo que é uma cosmovisão centrada e que possa oferecer para as pessoas a liberdade de poder exercer as suas escolhas e ao mesmo tempo de poder viver uma vida centrada no próximo e ao mesmo tempo com princípios éticos que possam fazer com que a vida em comunidade seja possível. Mas nós encontramos algumas pessoas que em determinado momento da história acabaram se desviando completamente daquilo que seria uma visão centrada, uma cosmovisão centrada, como por exemplo quando analisamos o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler durante muito tempo trabalhou uma cosmovisão dentro da Alemanha. A Alemanha que passava por uma das maiores crises de todos os tempos, tentando sobreviver àquilo que tinha sido a realidade da Primeira Guerra Mundial, mas durante muitos anos ele trabalhou no país para poder formar uma geração com uma determinada cosmovisão. Uma cosmovisão onde algumas raças, algumas etnias não eram consideradas como sendo benéficas para o próprio planeta. Então, judeus, ciganos, pessoas com deficiência física e intelectual não eram tidos como pessoas que deveriam viver. Quando você vai analisar a cosmovisão, ela tinha um problema sério. Durante os anos em que dezenas de países acabaram vivendo dentro de um contexto de comunismo, o comunismo, de maneira muito especial, fazia com que os países, as fronteiras dos países, ficassem fechadas para que literatura e, ao mesmo tempo, informações vindas de outras partes do planeta não chegassem lá dentro. Por quê? Porque eles não queriam misturar a cosmovisão comunista, marxista, com aquilo que o restante do planeta acreditava. Até porque, para que as pessoas pudessem estar vivendo os ideais do comunismo, era importante que eles tivessem uma cosmovisão pura. E por isso os países eram tão fechados, os países comunistas eram tão fechados dentro de si mesmos. Eu não estou aqui com isso discutindo a questão da ideologia política, partidária ou coisa parecida. O que eu estou mencionando é que tudo que acabou acontecendo dentro desses países marxistas, comunistas, acabou acontecendo porque as pessoas foram criadas dentro de uma determinada cosmovisão. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que existe uma cosmovisão bíblica que muitas vezes vai se chocar com as diversas cosmovisões que existem no nosso planeta. Às vezes, quando vamos até a palavra de Deus e buscamos descobrir qual é a cosmovisão de Deus, por exemplo, como é que Deus encara o ser humano. Se eu começo a olhar para o ser humano
levando em consideração a cosmovisão divina a respeito do ser humano, eu vou me relacionar com o meu próximo de uma maneira completamente diferente. Eu vou, por exemplo, chegar à conclusão de que eu não sou o centro do universo, de que o outro também é importante, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando olhamos para a cosmovisão bíblica a respeito da natureza, nós descobrimos que tudo foi criado por Deus, que a natureza é dele, e que ele colocou o respeito pela natureza e o cuidado da natureza nas mãos da humanidade, e que vai cobrar isso do ser humano. Quando eu compreendo a cosmovisão bíblica a respeito da natureza, portanto, e resolvo viver de acordo com essa mesma cosmovisão bíblica, a minha maneira de poder lidar com a natureza vai ser completamente diferente de algumas cosmovisões que existem hoje em dia, que não se importam minimamente com o meio ambiente. E eu poderia te citar uma série de exemplos. Nessa semana nós vamos tentar descobrir como é que a cosmovisão bíblica vai nos ajudar a poder interagir com a nossa própria sociedade e ao mesmo tempo conosco mesmos. Essa cosmovisão é importante que seja compreendida até para podermos ter uma noção daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele tem uma cosmovisão para nós. De certa forma, quando o Evangelho de Cristo nos alcança, nós somos chamados a mudar a nossa cosmovisão, a deixar que a cosmovisão de Deus faça parte da nossa própria experiência. E para poder compreender isso, nessa semana, nós vamos estudar alguns temas. Amanhã, por exemplo, domingo, dia 18 de outubro, nós estaremos sobre os olhos do Senhor, que estão sobre toda a terra, que o Senhor Deus tem uma visão a respeito do planeta. Na segunda-feira, dia 19 de outubro, o tema que estudaremos será a pergunta de Leibniz. Leibniz foi um indivíduo que estabeleceu uma pergunta que é considerada fundamental. Por que há algo em vez de nada? Por que existe alguma coisa ao invés de nada? E para responder essa pergunta, você precisa ter uma determinada cosmovisão. Vamos desdobrar esse assunto na segunda-feira. Na terça-feira, dia 20 de outubro, a cosmovisão bíblica. Na quarta-feira, dia 21 de outubro, adorai o Redentor. Na quinta-feira, dia 22 de outubro, a lei de Deus. E na sexta-feira, dia 23 de outubro, faremos um estudo adicional do tema principal da semana. Portanto, vai valer a pena estudar conosco durante essa semana. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a compreender a cosmovisão bíblica de mundo, para podermos viver dentro daquilo que é o propósito do Senhor Deus para nós. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem uma visão do mundo e a Tua visão é a visão que podemos considerar a visão correta. Ajuda-nos nessa semana a podermos compreendê-la e ao mesmo tempo a reorganizar a nossa cosmovisão para que aquilo que é o Teu propósito para nós possa ser uma realidade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?